Bom dia! Estamos começando mais uma edição do programa Inovação e Negócios direto da Record News para você. Fique de olho. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Bateu bet, bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, bateu bet. Contar com uma assessoria jurídica proativa que antecipa os problemas que uma empresa possa ter, esse é o sonho de todo empreendedor. E no quadro InTalks de hoje, vamos acompanhar a segunda parte da entrevista com o Dr. Cláudio Salgado. Às vezes, um insight pode fazer você mudar o seu modo de ver o seu negócio. E hoje o Janguia Diniz trouxe um especialmente para você. Fala galera obstinada, empreendedores obstinados, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um programa. Vocês devem lembrar que estes dias eu estou falando sobre características que o empreendedor precisa ter para ser um bom negociador. É um tema que eu falo aqui no meu livro, A Arte de Empreender. Falamos sobre a determinação no programa passado e hoje eu quero trazer a importância de estar preparado. É a preparação para negociar, obtendo informações sobre o seu negócio. Fiquem ligados. InTalks. Oferecimento: Salgado Advogados Associados. Tradição que faz a diferença. A atuação em casos de grande visibilidade midiática representa um desafio singular para o advogado criminalista. Equilibrar a defesa técnica com a gestão da exposição pública requer habilidades específicas e uma estratégia bem definida. Nesse contexto, é fundamental preservar a presunção de inocência e assegurar que o clamor popular não interfira no devido processo legal. A experiência em lidar com a mídia e a manutenção da confidencialidade são aspectos essenciais para o sucesso na defesa em tais casos. Hoje, temos a oportunidade de discutir esses desafios e as melhores práticas na advocacia com o Dr. Cláudio Salgado, sócio do Salgado Advogados Associados e profissional com ampla experiência em casos de destaque. Muito bom dia! Estamos mais uma vez aqui no InTalks, no programa Inovação e Negócios, diretamente pela Record News para todo o Brasil, conversando com o Dr. Cláudio Salgado, mais conhecido como Salgado, que ontem esteve aqui com a gente falando sobre direito, sobre advocacia empresarial, contando um pouco da história que ele já passou e eu mesmo acabei contando as minhas dores como cliente e eu resolvi trazer o Cláudio de novo hoje, porque é a primeira vez que eu sento para conversar com um advogado sem ser para falar sobre os meus problemas. E não está pagando. E não estou pagando, e é a melhor coisa, e não estou pagando. E a gente está trazendo um conteúdo bacana para vocês aí que estão assistindo o InTalks. Salgado, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui no IN. Agora a gente vai continuar um pouquinho aquele papo que a gente teve ontem, falando um pouquinho mais da visão da advocacia empresarial e do escritório Salgado e Loução que você está à frente. Vocês têm dentro do escritório toda a parte de full service, né? Sim. Então eu consigo hoje, eu como empresário, eu consigo ser atendido em todo o âmbito empresarial, jurídico e empresarial, mas você também tem outras áreas lá no escritório? Dentro do que uma empresa precisa, tudo. Tudo? Tudo. Qualquer coisa. E se eu não tiver, a gente agrega. Legal. Vou atrás, faço parcerias e tal, a gente não perde. Preciso de uma contratação com o escritório, mas não tem tal serviço. Não tenho ainda, mas vou lá e busco. Legal. A gente estava comentando aqui ontem a respeito de modelos de atuação jurídica, né, de escritórios jurídicos. Até eu comentei com você aqui no backstage, que nos meus negócios eu sempre fui atendido por vários advogados, mas eu entendo que cada um tem o seu perfil, claro. Cada um tem a sua história, o seu escritório, mas no fundo, acaba sendo sempre a mesma coisa. E aí a gente estava conversando e você estava mostrando que a tua visão sempre foi muito proativa, né? Tua visão foi muito proativa. Conta um pouquinho o que você acha que deveria acontecer no mundo jurídico, né? Para esses novos advogados que estão se formando, essa nova geração de advogados que está se formando,
para mudar um pouquinho esse cenário, para não ser tão tradicional como antigamente e começar a ser um advogado mais proativo, mais do lado do cliente, assim? Bom, que eu costumo dizer que o advogado ruim, ou não tão bem preparado, ele atrapalha o bom advogado. Então, assim, eu acho que hoje em dia o que falta um pouquinho, a gente vê muito isso na prática, ele tem que se preparar melhor, ele tem que estudar, tem que entender, frequenta audiências, vai escutar e escuta um pouco os mais velhos, que aí você vai conseguir pegar a situação. A advocacia, os advogados, ele é uma profissão difícil porque tem um certo status, né? Os advogados são pessoas que teoricamente conhecem de lei, sabem de tudo, então, assim, são pessoas às vezes um pouco difícil de poder dizer que não sabem. Então, não preciso aprender isso aqui, não, que eu já sei. Não sabe, eu não sei tudo, pô. Entendeu? Não dá, eu vivo aprendendo. Eu tenho advogados novos no escritório, 25, 27 anos. Eu aprendo com eles. Se você começar a falar que sabe tudo, já começou errado. Né? Eu, principalmente, eu sou uma pessoa de outra geração, que eu apanho de tecnologia é brincadeira. E essa molecada é expert nisso aí. Então, eu acho que o que falta um pouco hoje do pessoal é um pouco de humildade. Vamos conversar um pouco mais, vamos escutar um pouco mais e se preparem mais. Porque você vai se preparar, automaticamente a sua carreira vai embora. Porque às vezes o cara tá ali naquela situação confortável, ele fica ali e ele trava. E pra mim tá bom assim. Eu reúno com meus advogados lá, pelo menos a cada 15 dias, com todos os advogados, uma reunião inteira, a gente conversa final do expediente e eu falo pra eles, pessoal, dedicação, conhecimento, entendam o processo, saibam fases do processo, saibam onde vocês estão e façam a coisa acontecer, não espere o cliente vir. Foi aquele negócio que a gente estava conversando agora há pouco, o relatório de contingência. É justamente isso. Relatório de contingência. É exatamente isso. Porque hoje você vai no meu relatório de contingência numa empresa, o que o cara vai te falar? Provável, possível, remoto. Pô, é insuportável de entender aquilo lá. Porque o que é provável, o que é possível, o que é remoto? Para mim é tudo possível. Entendeu? Não tem muito. O meu relatório de contingência hoje tem 18 colunas. Quando você me pede um relatório do teu processo, primeiro que todas as empresas que a gente advoga hoje recebem um relatório mensal, full, inteiro, que todas as ações, todos os andamentos, o cara lê. Eu tenho relatórios lá de 800 páginas. Duvido que o cara vai ler, mas ele tem lá. Ele vai procurar o número de uma ação X e ele vai localizar. Isso é ser proativo, né? Ele recebe. É saber o que está acontecendo. O cara não tem que ligar para o advogado e falar, e aí, como é que estão aquelas ações minhas e tal? É melhor você mandar, tá tudo sob controle, né? É sistêmico, ele vai receber. Legal. Lógico que durante o mês acontece alguma coisa, andamento, uma juntada, alguma coisa diferente, a gente vai te avisar, olha, aconteceu, assim, a gente vai conversando. Mas o meu relatório de contingência, ele te dá extremamente detalhadamente várias posições do processo. Valor, quem é o juiz, qual é a vara, o que aconteceu, o que juntou de documento, o que vem, a possibilidade de perda de, realmente, aí sim, você entra no possível, remoto, provável, você vai ter várias coisas para você ficar mais atualizado dentro da sua ação e saber realmente o teu risco ali. Por que a gente está calculando aquele risco? Por que ele é possível? Por que ele é remoto? Por que ele é provável? Porque simplesmente essas palavras, ela confunde um pouco a cabeça. Porque para mim, o que é possível, o que é remoto, o que é provável, se você colocar, né, falando assim, parece tudo a mesma coisa. Então você tem que ter um pouco mais de abertura para poder entender por que uma ação é possível, por que ela é remota, por que ela é provável. E aí sim, no meu relatório fica muito amplo. Então quando o Márcio vai ler uma ação dele, ele tem muito mais informação para entender. E por que isso é bom? Primeiro, você fica mais tranquilo. Segundo, você me ajuda mais, porque você viveu aquilo. Então eu preciso da sua informação para poder te ajudar. Se você tem pouca informação processual, que você não conhece, teoricamente, né, eu sou técnico e você não é, sim. Então eu preciso te ajudar, a gente tem que se ajudar. Então eu falo, Márcio, acontece assim, 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 o seu risco do processo é esse, temos esse documento, vamos conversar, e vamos conversando. Aí conforme a coisa vai andando, você vai tendo mais informações, sabe? A coisa flui melhor. A troca de informações, né? E a chance é muito melhor. Exato. Então você tem uma afinidade com um cliente maior, chega mais perto, que eu acho que o grande problema hoje de escritórios, assim, às vezes muito grandes, ele não é tão próximo do cliente. Porque lógico, não dá conta, é muita coisa, é muita gente, muitos advogados, então você acaba ficando meio que robô. E aí complica. Então eu lá na minha turma, não importa o tamanho do meu cliente, não importa o tamanho do processo. Você vai ser individualizado. A gente vai te chamar, vai conversar, eu vou na empresa, faço reunião na empresa, mas funciona. Então essa proximidade é muito interessante. É resultado. Aí sim. Você vai. E sim. Funciona dessa forma. É isso que eu quero da minha garotada lá. Eu tenho advogados mais jovens, mais novos, mais velhos, e todos eles falam a mesma coisa. Pô, gente, vocês são advogados. Você é um cara que se você errar a caneta, você quebra a empresa. Exato. A responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade é grande. A decisão, o caminho que você vai seguir pode colocar a história de um empreendedor em risco. Muito. Né? E aí isso é complicado. Os protocolos que são feitos no meu escritório, todos são feitos no meu nome. Nenhum advogado protocola alguma coisa que não é meu. Mas acontece, são, sei lá, 500 publicações por dia, 700, é muito. Então aqui tem uma equipe que analisa isso. Eu tenho 3 sistemas de leitura, então a gente salva, tem arquivos de prazos que ele te avisa no sistema automático, né? Tem uma hora que o manual acaba, né? Que aí é ainda um pouco na tua praia, você tem que ter sistemas que a coisa me ajuda, exato. Né? E aí você fica bem.
Exato. Na verdade, é uma ajuda para você conseguir controlar com eficiência tantos processos. Você precisa ter sistemas que te entreguem informação para você tomar decisão. Confiáveis. E até confiáveis, né? Porque senão você não consegue. Mas eu também concordo com você no ponto quando a gente fala que eu acho que não só no direito, como na medicina, em várias outras áreas, toda área você tem que estar sempre aprendendo. Eu tenho um termo aqui que eu sempre uso, que é o lifelong learning, que é o aprendizado nunca termina, né? Durante a tua vida você tem que estar aprendendo todo dia. O Salgado falou que ele aprende com advogados mais jovens, eu aprendo todo dia com vários tipos de empresários, empreendedores, não importa se é mais velho ou mais novo, em outras áreas também. Ontem e hoje eu estou aprendendo um monte aqui com o Salgado a respeito da área jurídica, porque é uma das coisas que ultimamente eu tenho mais precisado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tua válvula de escape. Você estava comentando aqui que a gente falou ontem e hoje, a gente falou de toda essa loucura que é você tocar todo um escritório, tantos processos e ainda ser proativo. Como é que você consegue manter o lifestyle, o casamento, porque você falou que a tua esposa também é advogada, trabalha junto, e ainda desestressar? Porque eu quando estava à frente de alguns negócios, eu gosto de fazer esportes radicais, né? Fiz snowboard, corro de carro, eu tento fazer algumas coisas que é o único momento que eu não consigo estar pensando naquilo que eu preciso resolver ou nos problemas que eu tenho. Como que é o teu lifestyle, você quando acorda de manhã cedo até a hora que o Salgado vai dormir? Não para, né? Já percebeu que eu sou ansioso, falo pra caramba, fala rápido. Durmo pouco. Então, vou dormir tarde, acordo muito cedo, 5 horas da manhã, normalmente eu já estou de pé. Todos os dias, sábado, domingo, feriado, não importa. Desperta sozinho, né? Desperta sozinho, automático. Eu já acordo, saio da cama, eu não consigo dormir muito tempo, me incomoda. Eu acho que é perder tempo. Você deita na cama, vai descansar, né? Pensa no negócio, puta, achei a solução, peraí. Levanta, vai anotar um negócio pra você não esquecer, porque no dia seguinte você vai usar. É verdade. Mas assim, eu me preocupo muito em querer crescer, empresa, negócio e tal, e vamos embora, você esquece um pouco a saúde. Mas tem uma hora que você não vai no amor, vai na dor. Né? E eu fui na dor há uns 2 anos e pouco atrás, 3 anos, comecei a ir na dor. Porque tava ruim colesterol, pressão, aquela coisa toda. Minha filha gosta de esporte, minha esposa também faz academia, aquela coisa toda. Eu falei, poxa, eu preciso achar alguma coisa que eu goste para fazer, porque é difícil, não tenho tempo, é complicado e tal. E eu sempre fui um cara, eu gosto de velocidade, sempre, a vida inteira, corri e tal. Então aí eu corria de carro, mas assim, nada muito focado nisso. Mas aí eu comecei a realmente ir para um pouco mais em corrida de carro, eu gosto, eu piloto, preparo o carro e tal, e vou para indo, mas assim, é uma coisa que você usa pouco, porque depende muito de pista, de evento e tal. Eu falei, poxa, eu preciso achar alguma coisa para fazer todo dia. E aí, vou até entrar um pouquinho na vida particular aí, mas eu acho que vale. O namorado da minha filha é um triatleta, e o cara é top, já foi campeão aí de meio Ironman e tal, ele é bem focado nisso. E me levou. Eu fui assistir umas provas dele, falei, poxa, esse negócio é legal, eu gostei disso daí. E eu sei nadar, sei correr, sei pedalar, mas assim, sabia amadoramente muito, né? Falei, poxa, eu gosto de velocidade, gosto da intensidade, gosto do negócio ali. Falei, chama Danilo, falei, pô, Danilo, vou com você nesse negócio, eu só não gosto de nadar. Falei, mas tudo bem, você pode correr e pedalar, dá pra fazer provas assim e tal, não tem problema. E aí, desse tempo todo, eu comecei a pedalar e correr. Então hoje eu pedalo aí tranquilamente 250 a 300 km por semana. Corro aí, tipo, meia maratona, quando eu tô cansado 5, 10 km, mas normalmente 5 todo dia. E academia todo dia, né? Então aí você começa a ficar melhor de saúde, melhor de ideia, mais disposto, dá uma rejuvenescida, alguns remédios parei de tomar. Então não precisa mais, mas assim, eu me preocupo hoje um pouco mais. E aí eu encaixo isso tudo nos meus buracos de horário, vamos dizer. Então a academia que eu faço, por exemplo, ela fica até às 11 da noite. Dificilmente eu paro para atender um telefone e tal, a não sei que dependendo, sempre tô com o telefone, o relógio que toca. Não tem jeito, né? Não tem como. Dependendo de quem me ligar, eu sei que aquilo pode ser urgente ou não. Já aconteceu de eu estar pedalando em corrida de treinamento, tocar o telefone, eu encosto e atendo, porque eu sei quem é, e aquilo eu preciso atender. O cara não vai me ligar às 7h30 da manhã num sábado para falar bom dia, né? Então eu sei que ali é um problema. Não, na tua área não tem jeito, né? É que nem médico. Médico e advogado tem que estar sempre com o telefone ligado, não importa. E gosto, hoje eu sinto necessidade de fazer, eu gosto da atividade. E outra, né? É business, é negócio, eu tô numa academia com gente legal, eu troco ideia, empresários, uma academia que eu faço é uma academia diferente. Sim. Então é um negócio que eu me sinto bem, faço, porque hoje eu me sinto uma necessidade, mas acaba virando negócio também. Porque onde eu tô, não sei porquê, mas eu atraio os problemas dos outros pra gente poder tentar resolver. Tá vendo? Desde que a gente começou a conversar, você demonstrou sempre ser um cara proativo, ansioso e competitivo. Muito. Então é isso. Então já dá pra saber. Salgado, agora pra gente encerrar o segundo dia, que foi muito legal,
Você quer deixar algum recado para os empresários aí? Qual que são os cuidados que os empresários têm que ter na hora de reestruturar a parte jurídica da sua empresa ou contratar um advogado para tomar uma determinada decisão? Eu acho assim, é importante, é um jargão clássico, né? Consulte sempre um advogado, mas assim, cada um na sua, né? Eu não vou me meter no negócio do empresário, ele não vai se meter no meu. Então, quando você tem algum problema, vá atrás, contrate um advogado, gasta um pouquinho mais, porque é muito mais barato você contratar uma consultoria, às vezes até pontual, para determinado assunto, do que pagar o preço depois de um mau resultado. Então, o empresário hoje tem que entender o seguinte, advogado não é despesa, é investimento. Concordo. Né? Então, se você tem um bom advogado, você não vai ter problema. Ou se tiver problema, você está bem preparado para isso, você resolve numa boa e ele vai te tranquilizar. Então, troca essa figurinha, sei lá, você não vai confiar uma cirurgia do seu coração no médico que você conheceu ontem. Você tem que ter uma referência. Advogado é a mesma coisa. Então, aquela história que você estava me comentando outro dia aí, às vezes você contrata um amigo, você contrata um parente e tal. Não é assim. Pode até ser um super advogado, ok, então vai lá e contrata, mas tenha certeza que é isso. Não porque teu parente, ou porque vai cobrar mais barato, ou não vai cobrar, piorou. Porque se o cara não te cobra... Você não pode cobrar ele. Você também não vai, e aí? E outra, né? Eu acho que tem uma situação muito ruim, que você contrata às vezes um parente, metza, para poder fazer um negócio para você lá, todo evento de família que você encontra, e aí, meu processo, hein? Como é que tá indo lá? O cara não muda de assunto, ele vai grudar em você. O recado é esse, preparem sua empresa como se fosse realmente o filho. Porque eu costumo dizer, você teve um filho ali, se você não criar direito, ele vira bandido. Cria direito, ele vai pro bem. É verdade, eu concordo com você, tá vendo? Você que está assistindo, que teve a oportunidade de assistir ontem o Intalks com o Cláudio Salgado, e hoje, né? Teve várias dicas importantes e eu assino embaixo. Eu prefiro... Eu demorei para aprender, aprendi depois de velho, na dor, mas é melhor você contratar um bom advogado para não ter problema do que contratar um advogado para resolver problema depois, tá? Então fica aí a dica, você que assistiu o programa ontem e hoje. Pessoal, a gente está encerrando aqui essa conversa fantástica com o Dr. Cláudio Salgado. Ele é o fundador do escritório Salgado e Loução e ele trouxe várias dicas aqui sobre advocacia empresarial, como ser um profissional proativo, você que está se formando em direito, que é uma nova geração, lembre sempre disso. O cliente sempre espera que você seja proativo, que você ajude ele a enxergar o problema antes dele acontecer. Exatamente. Não que te traga um problema para ele resolver, não é isso? Mais ou menos isso aí. É isso aí. Pessoal, a gente encerra aqui o Intalks, o programa Inovação e Negócios continua. Te vejo amanhã. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Empreendedores obstinados, ter informações e conhecimento sobre o negócio é um elemento imprescindível em qualquer negociação. O conhecimento gera argumentação, que gera convencimento, que por sua vez gera mudança de percepção e transmite a tranquilidade necessária para o desenvolvimento de um bom relacionamento. Segundo Jorge Menezes, em seu livro Aprenda a Negociar com Tubarões, é importante utilizar a chamada tática do caçador. É que, para capturar lobos, temos que estudar seus hábitos e rotinas. Conhecendo o comportamento deles, nós podemos nos aproximar de maneira mais favorável e dominá-los. É primordial pesquisar e adquirir conhecimento sobre o setor que você quer negociar, sobre o empreendimento que você quer negociar, sobre os concorrentes, sobre negócios similares e também sobre a cultura da parte contrária. O objetivo disso é saber como proceder na negociação e utilizar o comportamento adequado para se comportar na cultura da parte adversária, amigo. Isso é a chamada inteligência cultural da negociação, que eu trato aqui no meu livro A Arte de Empreender. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a cultura local é a da decisão individual, já que a maioria dos negociadores tem o poder de decisão. Acima de tudo, eles valorizam muito a atenção e o tempo de negociação. Então, se você vai negociar com essas pessoas, nunca poderá, por exemplo, atender um telefonema em uma reunião com eles. E aí,
Você tem se preparado adequadamente para as negociações que faz dentro do seu empreendimento? Seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Bateu bet, bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou. Bateu bet.